Está faltando muita gente? Já chegou todo mundo? Quer ver começar amanhã? Ok, então. Ok, então vamos iniciar? Vamos. Não. Então é o seguinte. Então, vem cá. O que é que nós vamos fazer agora? Então, nós vamos fazer a primeira confissão. Certo? Certo? Depois tem a segunda, a terceira, a quarta. O que é? São quatro? Não, são umas 300. Então, o que é que a gente... Esse momento, para que é? Imaginemos o seguinte. Exato. Imaginemos que você está doente. Está muito doente. Se ele está doente, o que é que ele tem que fazer? Não. Mas antes de tomar o remédio? Não. Tem que ir no médico. Tem que ir no médico para o médico descobrir qual é a doença dele. Aí o médico descobrir qual é a doença, vai mandar fazer o quê? Comprar o remédio, tomar para ficar bom. Pronto. Isso daí é para a nossa doença do corpo. Mas também nós temos o espírito, que também tem as suas doenças, que é os nossos erros, os nossos pecados. Por exemplo, ele deve ter uma doença séria. Então cada um vai saber qual é a sua doença. E o padre, ele é o médico. O médico que entende das coisas do espírito. E aí quando você conversa com o padre não vai lhe dar nenhuma injeção não. Ele vai lhe ouvir e vai lhe dar uns conselhos e vai fazer uma bênção. Diga, madame. A igreja é um hospital. Exatamente, pronto. Bom, exatamente. Entendeu, né? Então, as doenças do nosso espírito são os nossos erros, as coisas erradas que a gente faz. Às vezes, quando você pensa que está errado, aí eu falo, não, isso é assim mesmo. Então é só você tomar cuidado nisso. Tá? Então é uma conversa, não é nada demais não. Tá? Não é nada, mas é uma conversa. E aí o padre vai lhe escutar com carinho, com jeitinho, vai lhe dar uns conselhinhos e vai lhe dar uma bênção. E aí, terminando essa conversa, você vai falar com o médico dos médicos. Quem é o médico dos médicos? Isso. Aí você vem aqui, diante de Jesus do sacrário, né? Reza ali uma oraçãozinha. Se o padre mandar rezar alguma coisa, vai, senão você mesmo vai lá e reza. E aí, fica curado. Diga lá. Aí, não, é quem sabe os teus pecados é tu. Você vai se perguntar, o que é que eu fiz que desagradou a Deus, né? Entendeu? Entendeu, Maria? Então, se a catequista disse assim, olha, diga que você não sei o quê, mas o que a catequista disse, oxe, que era boa ideia. Eu não fiz isso não. Você vai ver, você vai se colocar diante de Deus e vai se perguntar, o que foi que eu fiz, né? Porque diante de Deus está errado. Pode ser em relação ao irmão. Vamos supor, lá na escola, você fofocou dele para ele e inventou mentira.
Qual foi o pecado dele? Mentira, fofoca. Mentira, fofoca. Além de ser mentiroso, não é fofoqueiro. Entende? Ok? Então, qual seria o outro tipo de pecado? Me conte aí, os pecados dela aqui. Tem gosto. Vai ser tirado. Hã? Você imagina a fofoca que ela pode ter dado. Mentirosa, igual ele. É irmã dele. Foi. Falou nome feio. Minha filha. Nossa, eu a moça tão bonita. Invejosa. Teimosa. Fofoqueira não é nada disso. Então, assim, cada um, agora nós vamos fazer. Aí vai ligar agora ali o gravadorzinho ali, o negócio ali. Uma música assim. Aí cada um vai ficar rezando um momentinho em silêncio, né? Se colocando diante de Deus, se perguntando: o que foi que eu fiz? Ou então, deixei de fazer? Porque tem pecado também que é assim: a gente deixou de fazer e poderia ter feito. Por exemplo, E a igreja? Voltar à igreja. você acertou. Tá, eu devia ir à missa de domingo, mas está passando um jogo, eu vou ficar em casa assistindo um jogo. Aí trocou uma coisa santa por uma coisa não muito santa. Tá? Então deixou de ir à igreja para ficar jogando videogame. Eu queria fazer 3 jogos. Graças a Deus. Tá? Ou então, ó, eu tenho. Acertei, né? Pois bem, por exemplo, outra coisa que deixa de fazer. Tenho um coleguinha que está precisando de minha ajuda. E eu posso ajudá-lo. Mas eu estou com preguiça. Eu vou ficar em casa, por causa da minha preguiça, e não vou ajudar ele não. E aí deixou de ajudar o colega, isso está errado. Tu é interesseiro, aí é verdade. Aí está errado. Eu tenho que ajudar o colega, porque é bom ajudar os outros. É legal.